Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a Kristen Stewart é uma das minhas atrizes preferidas e infelizmente muitas pessoas apenas a conhecem por conta dos filmes da franquia Crepúsculo, e por conta disso, infelizmente, muitas pessoas elas deixam de assistir muitos filmes interessantes que ela participou, como por exemplo o filme Marcados pela Guerra. E é exatamente sobre esse filme que eu vou estar conversando aqui com vocês nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre o filme Marcados pela Guerra. Então já aqui no começo desse vídeo, vou estar pedindo para vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostam também da Kristen Stewart, vou pedir aqui para você deixar o seu like. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, esse filme eu acho que eu já assisti umas 2, 3 vezes, eu gosto bastante dele, e esse filme ele foi lançado pouco tempo depois da franquia Crepúsculo ter encerrado, e depois disso a Kristen Stewart ela passou alguns anos sem participar de filmes de grande orçamento. Ela participou de muitos filmes independentes, ela participou de muitos filmes ali de pequenos orçamentos, filmes que tinham mais um viés artístico e que participavam de muitos festivais, que é por exemplo o caso do filme Marcados pela Guerra. E o que é interessante desse filme é que ele tem uma estrutura narrativa que normalmente a gente não vê que é uma estrutura narrativa que normalmente a gente não vê na maioria dos filmes, que é o quê? Normalmente, sempre quando a gente vai assistir um filme, a gente sempre observa que o protagonista ou os personagens principais, eles precisam sair do ponto A e ir pro ponto B. Normalmente eles precisam resolver um conflito, eles precisam derrotar um vilão ou um antagonista. E não é o que acontece nesse filme. Esse é um daqueles típicos filmes que a gente vai estudar ali as características dos personagens. O filme ele se desenrola basicamente da gente estar observando e assistindo ali o dia a dia da personagem da Kristen Stewart interagindo com o personagem do Paalman Maad, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele. Provavelmente eu vou pronunciar o nome dele mais algumas vezes errado ao longo aqui desse vídeo, mas relevem, tá? Porque falar esses nomes mais difíceis é bem complicado. Mas enfim, o filme ele conta a história de uma soldada que ela decide se alistar no exército americano e pensando ali em sair da vida de cidade de interior que ela tinha até então e conhecer outros países como por exemplo o Iraque. Só que não é isso que ela acontece. Ela acaba sendo direcionada para ser segurança de uma prisão que tem como característica ali os seus prisioneiros serem pessoas que vieram ali do Oriente Médio, e essas pessoas elas são acusadas de terrorismo, e ela acaba desenvolvendo, né, uma amizade muito forte com o personagem do Paalman Maad. E isso que é muito interessante a gente de se assistir ao longo de todo o filme, porque mesmo o filme ele tendo apenas essa premissa, a gente observando ali que não tem um objetivo claro que a personagem precisa seguir, o filme ele é muito interessante porque a amizade entre esses dois personagens é muito bem construída, levando em consideração todo o desenvolvimento ali de roteiro, o desenvolvimento dos personagens, da forma que o diretor ele vai construindo ali o seu filme. É muito interessante como o roteiro ele consegue estruturar muito bem a amizade dos dois personagens, estabelecendo ali entendimento entre os dois personagens ao mesmo tempo que eles têm muitos conflitos. Então vocês observam que ao longo do filme esses dois personagens eles brigam em determinados momentos, eles divergem em diversas questões diferentes, e por conta disso você acaba vendo ali que eles têm uma relação muito interessante de se acompanhar, uma relação que até determinado ponto você acha que vai de fato se desenvolver uma relação amorosa. Porém, quando você leva em consideração tudo o que o personagem do Paalman Maad passa ali ao longo do filme, levando em consideração que ele é um personagem que muitas vezes, como ele mesmo diz, ele é tratado como um animal, e isso tudo piora quando a gente vai entendendo que pelo menos é isso que o filme quer mostrar pra gente, que ele é uma pessoa inocente, vai deixando você ali muito revoltado e vai entendendo muito das atitudes que esse personagem vai tendo ao longo do filme. E a personagem da Kristen Stewart, ela também é mais interessante porque ela tem diversos pensamentos ao longo do filme que vai fazendo a personagem ter características mais interessantes. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que tá descobrindo coisas novas, ela é uma pessoa ali que quer demonstrar serviço, ela quer fazer as coisas certas, mesmo que o entorno dela leve ela para caminhos errados.
como por exemplo é o que acontece ali com o personagem do Lenny Garrison, se eu não me engano também é assim que se pronuncia, outro nome que eu tenho certeza que eu devo ter pronunciado errado. A relação da Kristen Stewart com o personagem desse cara é muito legal também, porque ele basicamente faz aquele papel ali do cara chatão, que vai pregando bullying ali com os outros personagens. Porém, quando você vai vendo pequenas situações que acontecem entre esses dois, você vai ficando com muita raiva desse personagem e ele realmente vai estabelecendo cada vez mais um papel ali de antagonista. Só que isso não é tão bem estabelecido porque o filme ele acaba levando esses dois para caminhos opostos, e isso que é muito bom, porque o filme ele volta a focar ali na relação da personagem da Kristen Stewart com a do personagem do Paul Maad. O Joseph Julian Sorrell, ele também faz um personagem que a princípio dá a entender que vai ser um personagem que vai desenvolver uma amizade com a Kristen Stewart, só que chega em determinado ponto do filme onde os dois eles têm um conflito que é crucial ali para acabar com a relação dos dois, porque você observa que ao longo do filme ele é um dos poucos personagens que de fato se importam com o estado mental e físico da personagem. Observem quando vocês estiverem assistindo esse filme que muitas vezes ele sempre é o personagem que pergunta se ela tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Ele é um dos poucos personagens que sempre vai ali fazer a refeição do dia junto com essa personagem, enquanto os outros personagens sempre se distanciam um pouco mais, e quando eles têm essa quebra ali na relação entre os dois por conta de desentendimentos ali de personalidade, de visão de mundo, você observa que depois disso o personagem ele realmente some do filme. E é até interessante porque sempre quando ela ia comer num determinado local, o diretor ele optava em filmar esses dois personagens juntos, e depois que eles têm esse desentendimento, ela sempre é filmada ali no refeitório sozinha, e demonstrando ali realmente que a única amizade que ela tinha ali era com o prisioneiro, interpretado ali pelo Paul Maad. E cara, eu acho muito interessante porque assim, o diálogo entre esses dois personagens, principalmente da forma que vai acontecendo, eu acho muito interessante porque assim, eu como sou uma pessoa que gosto bastante de cinema, muito dos diálogos dele que se tornam interessantes é estabelecido ali por alguns detalhes envolvendo alguns filmes, como por exemplo, como ele é um prisioneiro e ela é uma guarda, ela acaba brincando, chamando ele ali de como que é? Hannibal Lecter, né? Porque ele é um prisioneiro que tenta ela tá brincando, né? Que ele é um prisioneiro e tá tentando manipular ela, e ele nem sabe quem é Hannibal Lecter, ao mesmo tempo que muito da relação deles mostra também algumas conversas envolvendo livros do Harry Potter, e quando ela vai embora da prisão e deixa ali o personagem sem praticamente a única pessoa que ele tinha para conversar, e ela entrega ali um dos livros que ele nunca tinha lido até então do Harry Potter, é muito interessante, principalmente por conta ali da mensagem que ela acaba deixando pro personagem, e toda a forma como o diretor do filme vai gravando todos os diálogos ou diversos outros momentos do filme é muito interessante. O diretor desse filme foi o Peter Settler. Esse cara, ele inclusive, ele escreveu o roteiro desse filme, e eu achei todos os diálogos desse filme muito interessante. Ao mesmo tempo que ele escreve um roteiro sensacional, parece que o diretor ele sabe casar perfeitamente todas as falas dos personagens com os enquadramentos que ele vai colocando ali na câmera ao longo do filme inteiro. Nenhuma cena ela se torna repetitiva. Muitas vezes ele opta por filmar determinadas cenas mais próximo do rosto dos atores para dar aquela sensação de intimidade maior que os dois personagens estão sentindo um em relação ao outro. É um filme muito palpável, é um filme que você observa que parece que realmente aquilo ali tá acontecendo. É um filme que te coloca muito naquele dia a dia da personagem da Kristen Stewart. E o mais engraçado de tudo é que esse cara, ele foi o mesmo roteirista do novo filme do Exorcista, que é o filme O Exorcista, o Devoto, que todo mundo massacrou. Eu particularmente não assisti ainda, mas todo mundo fala que o filme é horrível, que o roteiro do filme é horrível, e eu fico pensando, cara, como que o diretor desse filme, que fez um filme e diálogos muito interessantes, faz um filme tão ruim assim? E o mais curioso de tudo é que o diretor do Exorcista, que foi o David Gordon Levitt, não foi o David Gordon Green, não, qual que é o nome do diretor? Agora eu fiquei curioso, pera aí que eu vou pegar aqui agora.
Não, eu acho que eu falei certo, é David Gordon Green. Então vocês observam que esses dois caras, eles já têm ali uma parceria já de um certo tempo. Eu acho muito interessante também como o filme ele coloca a trilha sonora de uma forma muito cuidadosa nesse filme. A trilha sonora, ela é discreta em determinados pontos, mas ajuda a você se ambientar ainda mais dentro ali do filme de uma forma geral. E cara, é assim, de verdade, eu gostei bastante desse filme. Ele é um filme que você sente que ele tem uma característica de ser um filme muito pessoal, um filme muito intimista, que ressalta ainda mais ali um bom trabalho de direção, de trabalho do diretor ali em relação com os atores. É claro que a Kristen Stewart, ela apresenta diversos dos maneirismos que ela sempre apresentou em diversos outros filmes, como por exemplo aquele olhar às vezes meio perdido, aquela mordição de lábio que normalmente ela sempre apresenta em diversos filmes, mas mesmo assim, como eu gosto da Kristen Stewart, muitas vezes eu deixo isso ser relevado. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês em relação a esse filme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.